Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 12, conta-nos uma treta. Preparado? E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer, e vem para deitar-se comigo. E eu gritei em alta voz, ele fugiu. José é macho, mas macho de verdade. Por mais que o conceito de macho de verdade que a gente tem é aquele que então deitaria-se com a mulher, porque não deixaria perder uma oportunidade dessa. Mas José é muito mais macho do que a gente imagina. Ele foi macho para reconhecer que se ele ficasse, ele pegava a mulher. Confusão, né? Talvez eu peguei você assim, meio atordoado agora, porque não dá muito para entender. Como assim? Aonde você quer chegar? Que história é essa? Vou te contar. Havia um homem chamado José que Deus deu sonhos a ele. Sonhos extraordinários, e o fim seria ser o governador do Egito. Só que existe uma distância do sonho para a realidade, e o sonho da realidade, nesse percurso, muita coisa pode se perder, inclusive nós, inclusive o nosso caráter, inclusive quem nós somos, inclusive a nossa identidade. Você sabia que para o homem é muito mais perigoso o sucesso do que o fracasso? Porque se o fracasso demonstra as mazelas aparentes, o sucesso representa as mazelas escondidas. É muito mais difícil se manter lá em cima do que permanecer embaixo. Eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. Parece-me que às vezes o homem se é conhecido de verdade quando tem poder na mão, ou quando as oportunidades chegam. E a gente é testado muito mais na capacidade de renunciar do que na capacidade de dizer sim. E como é difícil o homem dizer não. Como é difícil você, e agora entenda, homem, mulher, entenda você que está me ouvindo, como não é difícil. Mas como não, quando a gente aprende a dizer, ele é libertador. Basta você fazer uma análise de base, lá do início, quando nós temos os nossos filhos. Sabe qual é a pior fase, ou a pior dificuldade de um pai? Aprender a dizer não para o filho. Você sabia disso? Que isso é a pior coisa para o pai? Uma coisa é você dizer não porque não pode, outra coisa é você dizer não porque quer dizer não, porque sabe que o não é melhor para o seu filho. Eu vou te dizer uma coisa, eu fui para os Estados Unidos com meu filho uma vez. Eu acho que foi uma das primeiras vezes, o meu filho já estava entendendo tudo, e nós entramos no mercado que tudo era muito baratinho, e ele queria comprar tudo, e nós íamos naquele mercado de maneira rotineira para comprar comida, as coisas, e todas as vezes que nós entrávamos no mercado, nosso filho pedia um negócio, e porque era tão baratinho eu comprava, e eu fiz isso 1, 2, 3, na 4ª vez eu falei: opa, eu estou destruindo meu filho. Ele não tem mais noção de quanto vale as coisas. Ele já não sabe mais o valor do que está pegando na mão. É barato para mim, mas ele não sabe quanto custa. Sabe o que eu fiz? Não. Irmão, eu disse não para o meu filho, e ele não estava preparado para o não, e nem eu estava preparado para dizer não. Mas naquele momento eu tive que colocar as minhas emoções abaixo das decisões do caráter que eu estou forjando no meu filho. Tive que colocar as minhas emoções abaixo dos princípios que eu estabeleci sobre a minha família. Sabe o que é isso? Os princípios são inegociáveis, mas muitas das vezes nós abrimos mãos dos nossos princípios para não nos indispor com o não, porque o não cria indisposição, o não fecha portas, o não exclui amigos, o não muda os nossos ciclos de convivência, o não afasta
mas o não também filtra e traz para perto quem é de verdade. Eu vou te dizer uma coisa: a melhor coisa da vida é o dia que você aprende a dizer não. Nesse dia você criou uma proteção para o seu caráter e para os teus princípios. Mas o David que aprendeu a dizer não, que é salvo por Jesus, que não vive mais, mas Cristo vive nele, disse: ei, lindo, se você fazer isso uma vez, você vai ficar tentado a fazer de novo. E provavelmente, ao invés de um pregador, você vai se tornar um prostituto. Esse é o risco de não aprender a dizer não. É vender, passar, entregar uma mensagem que na verdade não é a sua. E você vai confundir todo mundo que te acompanha. Porque você pode pensar que não, mas sempre terá alguém olhando para você. Os teus filhos olham para você. E eu vou te falar, eu tenho tomado decisões que são importantíssimas e que me custam. Eu tomei a decisão de nunca mentir para o meu filho, e isso me custa. Quer ver uma mentirinha que a gente conta? Filho, o papai não vai sair. E o papai sai. Eu sempre conto: filho, o papai vai viajar. E ele fala: papai, eu fico tite quando o papai viaja. Me dói o coração. Mas eu nunca vou ser um mentiroso para o meu filho. Eu sempre vou falar a verdade. Às vezes eu digo: filho, a gente não vai agora, mas quando a gente voltar, o papai vai passar com você no parquinho. E ele sabe que se eu falei que a gente vai parar no parquinho, a gente vai parar no parquinho. Princípios são inegociáveis. Sabe onde eu quero chegar, meu lindo? É que muitas das vezes, para não perder amigos, para não perder os nossos ciclos de influência, o nosso network, a gente diz sim para tudo. E no sim que a gente dá, o nosso caráter vai embora e os nossos princípios junto com ele. Eu quero te dizer uma coisa: não deixe que o seu caráter se perca, os seus princípios se vão, simplesmente porque você não tem coragem de dizer não. É melhor dizer não agora e criar uma indisposição à sua volta, mas preservar o seu futuro mediante aquilo que Deus tem para você. É melhor dizer não agora, mas prevalecer sobre tudo o seu caráter e os seus princípios. Princípios não se brincam. É melhor passar por, às vezes, intolerante, indiferente, seja lá o que for, mas saber dizer não do que dizer sim para todo mundo e perder a sua essência. Porque quem diz sim para tudo, não para nada, vive pela opinião de outro e nunca pela realidade do que acredita. E quem não acredita em nada, na verdade abraça tudo. E quem abraça tudo, perde tudo também. Ou a gente toma a decisão de quem nós somos e colocamos como princípios da nossa vida e norteadores para o sim ou para o não, ou a gente se torna vento de opinião, ou a gente se torna amigo de todos, e no final da vida a gente vai descobrir que tudo que a gente construiu foi baseado em mentiras e naquilo que não era a nossa essência. Eu vou te dizer um negócio: o dia que o José deixou a capa dele na mão da mulher de Potifar, ele passou uma mensagem extraordinária. De verdade, no dia que ele fez isso, ele arrebentou. E alguém diria: uau, por que não aproveitou a oportunidade e deitou-se com a mulher? É porque se ele deita-se com a mulher, ele perderia a oportunidade de ser o governador do Egito. E exatamente aquilo que Deus havia mostrado para ele no sonho. Deixa eu te contar, meu lindo, todas as vezes que você abre mão de um princípio, você atrasa aquilo que Deus tem para você. Todas as vezes que você, ao invés de dizer não, tolera-se com o sim ou mente, falseia uma verdade,
você nada mais, nada menos está fazendo do que entregar algo que você não foi feito para entregar. Você está mentindo sobre si, e a pior mentira é aquela que nós mesmos acreditamos. Não tolere, é melhor aprender a dizer não agora e ter uma vida abundante com o Senhor, íntegra, limpa, do que viver escondido atrás de sims enganosos que na verdade nunca foram aquilo que nós queríamos dizer de verdade. Eu aprendi, foi difícil, porque a dificuldade é a opinião do que vão pensar sobre e o que vão dizer. Eu fiz alguns propósitos com Deus e eu não estou disposto a quebrá-los. Eu fiz um propósito com a minha esposa e eu não estou disposto a quebrá-los. Eu fiz propósitos com meus filhos e eu não estou disposto a quebrá-los. Eu fiz um propósito com Deus em relação ao meu ministério e eu não estou disposto a quebrá-los. Portanto, qualquer coisa que vier contra me exigindo um sim, sendo que a resposta é não, com certeza terá indisposição do não, mas em contrapartida eu vou chegar na minha casa, vou deitar na minha cama e vou dormir tranquilamente, porque sei que nada se perdeu ao longo do caminho, nada roubou a essência e nada pode tirar de você aquilo que com a sua própria língua você pode defender. Sim, sim, não, não. O resto é de procedência maligna. De repente alguém acha que tem o direito de mudar os princípios. Todas as vezes que se quebram princípios, se tem graves consequências. E às vezes nós somos extremamente tentados nisso. Essa semana com a minha esposa, nós tivemos uma conversa muito séria, eu e ela, dentro da nossa intimidade, por conta de um princípio que nós estávamos à beira de quebrar, com relação à vida financeira. Nós estávamos à beira de quebrar. Em um minuto, Deus me deu o vislumbre da consequência da ação que nós estávamos tomando, e seria drástica a curto, médio e longo prazo, e só iria piorar ao longo dos dias. Todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós estamos atrasando o plano de Deus para a nossa história. É como se nós, de maneira desrespeitosa, estivéssemos atrapalhando a nossa própria história. O dia que você respeita os princípios, lindo, você não fez mais do que a sua obrigação. E eu sei que tem coisas que são difíceis de tragar, de entender, internalizar. Mas o dia que você aprender a força do não, você vai descobrir que ele é mais importante do que o sim. Se o sim permite, o não te protege. Se o sim dá acesso, o não mantém a porta aberta. O não é importante. Está disposto a quebrar algum princípio para acelerar alguma coisa da sua vida? Não. Está disposto a abrir mão de verdades, importantes para você, para que alguma coisa caia sobre? Não. Está disposto a contar uma meia verdade para proteger o seu caminho? Não. Porque eu também não estou disposto a negociar com aquilo que Deus colocou para mim como verdade. Eu espero que você entenda o que eu estou te dizendo, porque eu poderia passar horas aqui desenrolando áreas e mais áreas da nossa vida, de tantas vezes que a gente deveria ser íntegro até o final e deslizamos para um sim de permissão, para não ter o ônus do não no final. Não é não, sim é sim, e a verdade prevalecerá, e nada nem ninguém, muito menos a gente, irá atrapalhar aquilo que Deus tem para a nossa história. Amém.